Voltamos a falar agora sobre o caso Isaac. A mãe do menino de apenas 3 anos confessou ter matado o próprio filho, abandonou o corpo num saco plástico em um matagal às margens da BR-277. A novidade do caso é que a polícia, de forma bastante rápida, finalizou esse inquérito. Esse inquérito, Thaís, traz algo de novo ou tudo como antes? Nada de novo, aparentemente, viu, Emanuel? Até porque a Polícia Civil tem tomado muito cuidado, né? Maiores informações não estão sendo divulgadas. O que a gente já pode dizer aqui no Balanço Geral, a informação que foi apurada pela nossa equipe, é que o taxista ainda não foi ouvido neste caso. O inquérito policial, então, foi concluído aqui pelo 12º Distrito Policial no bairro Santa Felicidade. Estava inicialmente esse caso com a Central de Flagrantes, veio para cá e o inquérito foi concluído 8 dias após esse crime, mas o taxista ainda não foi ouvido, ele que é peça extremamente importante, né, para esse caso. A mãe, Caroline Correia, de 29 anos, foi indiciada por homicídio qualificado. Nós preparamos uma reportagem completa sobre esse caso e a gente vai acompanhar agora. Um filho morto, uma mãe presa. Moradores da região assustados. Ser muito sangue frio, né? Matar o próprio filho. Muito triste mesmo. Quando eu fiquei sabendo que ela tinha matado o filho, eu não me aguentei, eu chorei. Chorou? Chorei. Nossa, é muito triste mesmo, lamentável. Nesta semana, o pai prestou depoimento sobre o crime cometido pela esposa. Não quis gravar a entrevista. Uma pergunta só. Você perdoa a Caroline? Respeitem meu luto só, peço isso por favor. Depois de ouvir testemunhas como policiais rodoviários federais, socorristas e familiares, também coletar informações do local do crime, a polícia concluiu o inquérito. Caroline Carrilho Correia, de 29 anos, foi indiciada por homicídio qualificado. Ela foi presa depois de ter confessado matar o próprio filho, Isaac, de 3 anos. 29 de setembro, Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Policiais rodoviários federais são chamados para atender uma ocorrência. Uma mulher estaria tentando tirar a própria vida às margens da BR-277. Ela contou aos policiais que teria matado o filho e indicou o local onde estaria o corpo. Ela disse que estava com o filho. E perguntados do filho, ela acabou confessando que tinha matado a criança e escondido no mato. E com a ajuda dos bombeiros, os policiais encontraram a criança já morta. Imediatamente, ela foi detida. Ela estava meio aérea, mas foi falando tudo sem qualquer demonstrativo de emoção. Sem nenhum. Ela falou que botou as 2 mãos, né, no rosto da criança. Segundo as investigações, a mãe saiu de casa com o filho no bairro Portão em um táxi. Desembarcaram no local do crime entre Curitiba e Campo Largo. O corpo de Isaac foi encontrado em um saco plástico com um brinquedo nesta área de mata. Quando foi abordada na BR, a mãe apresentava cortes nos pulsos, recebeu atendimento médico do CIAT, foi levada ao hospital e assim que teve alta foi para a delegacia. Ela permanece presa no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Laudos periciais são aguardados, como o do local do crime, do corpo de Isaac e laudos médicos. Caroline pode ter depressão severa. O que todo mundo deve estar se perguntando é a respeito da motivação. O que teria motivado a uma mãe fazer isso, já que Caroline confessou, inclusive chegou a apontar o local onde estava o corpo do pequeno Isaac. O que teria motivado? Essa é a grande questão. A Polícia Civil ainda não passa maiores detalhes, esclarecimentos a respeito da motivação, que parece ainda ser algo a ser respondido ao longo dos próximos dias e meses. O marido de Caroline prestou depoimento, chegou a dizer que eles passavam sim por um processo de separação, mas não é possível dizer se isso seria a motivação, pode ter algum tipo de relação com esse caso. Fato é que o pequeno Isaac, de 3 anos, foi morto e que o que temos agora, né, Emanuel, uma mãe que está presa, permanece presa no Complexo Médico Penal em Pinhais, respondendo, está à disposição da Justiça e agora foi indiciada por homicídio qualificado, apontada então como a principal responsável pela morte dessa criança, do filho, né, Emanuel? Do filho dela, de 3 anos, ainda falta o taxista, então a Thaís Travensoli confirma que o taxista que levou essa mãe até esse local ermo, ali no limite de Curitiba com Campo Largo, não foi encontrado pela polícia.
Deixa eu colocar nessa conversa aqui a doutora Márcia Marcondes conosco hoje, mais uma vez. Doutora, homicídio qualificado. O que isso significa? A qualificadora, nesse caso, é um peso maior na punição a essa mãe? Sim, é um aumento de pena. Em termos práticos, a gente poderia ter uma pena até 20 anos pelo homicídio simples. A qualificadora, essa pena pode chegar até 30 anos. Então, o que a gente vê? As condições da vítima. A vítima era filho dela, isso já é uma qualificadora, né? A vítima não tinha condições de se defender pela idade. A vítima confiava nela. Então, isso tudo já tem um peso maior do que um simples homicídio. É claro, se discute, e é muito importante essa cronologia anterior ao homicídio. Por quê? Porque a gente, dali, pode ter uma visão da motivação, da premeditação e das coisas que envolvem isso para exatamente retirar. Foi um ato de desespero, um ato onde ela não estava muito ciente ou meio ciente, enfim, o que aconteceu, ou não, foi um ato de maldade, talvez com essa história de que o marido estaria pensando em se separar, talvez um ato de vingança prévia, né? Então, ó, é o que você mais gosta na vida? Tem gente que destrói carro? Pode ser essa situação. Então é muito importante, né, essas 24 horas anteriores ao fato para que se entenda o ânimo dela. E é possível que com isso até, se identificar um motivo fútil, mais uma qualificadora entra. Thaís Traversoli, rapidamente, o pai deu o depoimento dele, mas não quis falar com a nossa equipe. E ele está ainda, claro, muito abalado com isso, né? Sim, Emanuel, o depoimento aconteceu nesta segunda-feira, a nossa equipe acompanhou, uma equipe da RIC TV acompanhou, inclusive, o momento desse pai na delegacia. Ele preferiu não conversar com a equipe, não gravar entrevistas, uma entrada rápida na delegacia, prestou o depoimento e o que a gente sabe, realmente a informação, é de que ele confirmou que eles passavam por um processo de separação. Agora a gente não tem mais detalhes desse depoimento, que mais que foi levado por esse pai, né? Sem dúvida, Thaís, muito obrigado. Bom, a gente continua nesse caso, doutora, para a gente finalizar. Tem toda uma questão e a doutora toca num ponto fundamental que foi um arroubo, digamos assim? Foi um momento de explosão ou foi premeditado? Algumas pessoas que eu conversei, doutora, falaram, mas uma mãe que compra um saco, uma mãe que pega um táxi, que vai até lá, foi um certo tempo em que tudo isso aconteceu. Será que foi uma explosão? E isso vai fazer toda a diferença também na pena dela, né? Sim, se entender que ela não tinha condições de entender o fato, ou seja, entender que era crime, que matar era crime, e não tinha condições de evitar isso pelo impulso dela. Pela falta de controle, né? É entender e querer, que a gente chama. Aí a gente vai poder ter uma situação em que ela pode ser considerada inimputável e, nesse momento, ao invés de uma pena de prisão, ela vai ter uma pena de internamento. Só que a pena de prisão, ela vai estar lá, que a pena será de, vamos supor, né, 20 anos, 2 meses e 3 dias, né? Mas a pena de internamento, né, essa não tem prazo para terminar. A partir do 3º ano de internamento, ela passa a ser examinada, claro, vai estar examinada constantemente, mas passa a ser avaliada no sentido da possibilidade de ela ter sido curada ou não daquilo que levou ela àquele impulso, né? Se entender assim. Mas é claro, a gente tem um lapso temporal muito grande. Será que em algum momento antes ela já teria, e muito importante por isso a oitiva do marido, ela já teria falado, olha, se você não ficar comigo, não vai mais ver seu filho? Ameaçado de alguma forma. Não vai ver seu filho, ele podia ter entendido como ela não permitiria a visita. E ela já entendendo que ela eliminaria a criança. Então, tudo isso é muito importante para saber, não, mas foi um momento de crise que mesmo período grande, né? Como o psicólogo explicou que a gente pode acontecer, ou não. Ela já estava com essa ideia no setor de maldade, setor de vingança. Então, isso tudo tem que ser pesado. E isso vai ser pesado ao longo do processo criminal dela, né? Ontem, até falando com o advogado, ele falou é importante a gente atentar se ela tinha noção dos atos dela, né? Se ela tinha noção que fazer isso poderia complicar a vida dela, aí não foi um surto. E eu lembro que o Thiago Silva falou de uma testemunha que assim que ela sai da mata, essa mãe teria falado, olha, uma versão diferente, né? Assaltada. Foi assaltada. Então, quer dizer, ela sabia que aquilo estava errado. Bom, muitas águas ainda por rolarem, inquérito finalizado, mas o caso não. Por isso que a gente continua falando sobre isso ao longo do tempo, dos próximos dias no Balanço Geral.